Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe nessa oportunidade. Quão bom estarmos aqui, né? Chuvinha gostosa, espantou alguns, mas nós estamos aí, né? Eu costumo dizer, a gente vem não é porque a gente é mais fiel, né? Porque a gente sente necessidade disso aqui. Eu, particularmente, eu sinto necessidade de movimento. A gente vai para a praia lá e escapole um bocadinho, eu vou lá para a igreja lá. Gosto desse ambiente de culto, sabe? Esse ambiente de igreja, eu gosto disso. Sabe? Eu gosto desse ambiente, dessa... porque aqui a gente está... Nossa mente está voltada para o Senhor, né? Deveria, né? Se não está, mas deveria estar. Obrigado, Lucas. Se não está, mas deveria estar, não é mesmo? Voltado para as coisas de Deus. Esse último hino que a gente cantou, né? As pessoas hoje vão muito às igrejas na intenção de se emocionar pelos cânticos e pela palavra do Senhor. Às vezes a gente vai busca se emocionar com os cânticos cantados. Porque às vezes a gente busca cântico, pregação para vocês não. Estão à mercê da mensagem hoje. Tá vendo? Eu acho melhor vocês não movimentar, não. Senta ali naquela ponta ali, me ajuda aí. Me ajuda eu, não. Senta mais para um bocadinho. Tá me incomodando, olhando pelas costas. Senta na ponta ali, aí senta naquela ponta, você vai ficar mais confortável. Né? Me ajuda aí. Agora eu vou falar. Me ajuda aí. Né? Que bom. Então, irmãos, pedi teu pensamento, tá vendo? Eles me atrapalharam agora. Isso, né? Porque a gente criou a expectativa, a gente se desenvolveu que acha que a gente tem que ir na igreja para ser impactado. Mas a gente junta aqui, irmão, sabe para quê? Para oferecer um culto ao Senhor. Essa é a finalidade da igreja. Qual a finalidade da gente estar aqui? Oferecer um culto ao Senhor, ouvir ensinos do Senhor. Muitas das vezes os ensinos, a gente sai daqui meio chateado, porque, poxa, o cara fala sobre isso, logo isso. Mas, de repente, é a ação do Espírito Santo tentando te corrigir. Então, às vezes a gente sai decepcionado. Mas a nossa meta está aqui para trazer algo, uma adoração ao Senhor. Eu gosto muito da ilustração de um jovem que deu um presente à sua mãe. E ele vai lá e compra uma chuteira para sua mãe. Porque ele gostava de futebol, né? Ele dava um presente à mãe na expectativa dele usar. Conheço um cara assim. Tem um cara lá em casa que faz isso. Ele está precisando de um cinto, ele vai comprar um cinto de presente para mim. Não é mesmo? Então, às vezes a gente trabalha nessa temática. A gente não vai para... Olha esse hino, bota o refrão desse hino que a gente cantou por último, só para a gente tentar entender um pouco o que é igreja, juntamento da igreja. Né? Por mais que a palavra nos incentiva, nos cure, né? Que a palavra nos cure, que o Senhor haja através de pessoas para que, olha só, que maravilha poder na terra aqui, salvo servir ao meu terno Salvador. Que maravilha será no céu ali, salvo, adorar para sempre o meu Redentor. Então, essa é a expectativa, irmãos. Essa é a expectativa. Eu queria falar um pouco hoje, baseado na carta aos Colossenses, sobre a nossa posição em Cristo. Quem eu sou em Cristo? Quem eu sou? E eu queria ler lá no Evangelho de João, capítulo 1, primeiramente, versículo 12. Quem eu sou em Cristo? O que você é? Qual o entendimento que você tem em relação à salvação em Cristo? Eu quero crer nessa noite aqui que todos que estão aqui são salvos pelo Senhor. Eu quero trazer essa palavra de conforto, de esperança.
e de alívio para o peso que a vida às vezes nos cobra. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 2. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. De Deus. Se você é um crente em Jesus, irmãos, nós somos filhos de Deus. Você parou para perceber a grandiosidade disso? Filhos de Deus. Quando a gente vê a questão filho de Deus, nós podemos entender a nossa filiação aos nossos pais. A relação que nós temos com os pais, mesmo às vezes muito arranhado, mas nossa relação com os pais. Eu só queria fazer um comentário rápido aqui. O Lucas está ali, não foi apresentado, né? É porque a Nayane quer fazer uma coisa mais formal, né, Zé? Que o pai dela possa vir, e ele não pôde vir, vai vir só poder só semana, ou mês que vem, sei lá. Parece que o Lucas está aí e não foi apresentado. De repente você está se perguntando, não vai apresentar, né? Mas só um esclarecimento. A Nayane que não quer, que quer a coisa mais oficial, a coisa mais especial, né? Acho que a igreja tem muito pouca gente. Isso, o pai dela quer vir, é isso aí que eu estou tentando falar. O pai dela quer vir participar, então ele não pode vir hoje, está viajando, está fazendo seus fora, então tá. Então só para a gente, questão desse entendimento. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus, não é? Posição extraordinária. Filho de Deus, ele nos constituiu filhos de Deus. Por si só, isso são motivos para nós caminharmos de cabeça erguida, sabendo que eu sou filho de Deus. Né? Os nossos filhos passam por dificuldades, muitas das vezes por caminhos que se percorrem, mas continuam sendo filhos de Deus. Continua sendo nossos filhos. Não é? Então, quando eu parto dessa premissa, eu me sinto mais responsável diante de Deus e tenho que me sentir mais privilegiado. Eu não tenho mais alguém que vai ser um mediador entre eu e Deus. Porque eu já sou um filho de Deus, eu tenho livre acesso. Né? Você chega na casa dos seus pais, você não pergunta se pode abrir a geladeira. Né? Você já chega e abre. A liberdade na casa dos pais. Né, Raíssa? Você chega na casa do seu pai lá, você tem liberdade. Você dá liberdade, né, Elvis? Dá, né? De repente você proíbe lá, não pode. Então tem liberdade na casa do pai, né? Aí você chega, liga pro pai, a hora que ela quer ligar. Você está vendo? Quando a Bíblia fala, bota essa ilustração, irmão, essa colocação, é que ela trazer para nós essa intimidade. Né? Eu posso orar, conversar com meu pai a hora que eu quero. Eu não preciso mais de um momento especial. Eu não preciso de mudar meu tom de voz. Eu não preciso de impostar uma voz no sentido de... Então, quando nós partimos dessa premissa, a gente começa a entender o nosso grande privilégio, que é ser filho de Deus. A nossa posição em Cristo, imutável, não pode mudar. Né? E com essas palavras lá em Colossenses, Paulo vai nos fortalecer nesse entendimento. Então, essa posição, Paulo vai usar algumas expressões aqui, ele vai dizer, ele nos fez idôneos. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14.
12 a 14. Olha só que interessante. Dando graça ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Você está conseguindo entender? Ele nos fez idôneo. Não é eu que me fiz idôneo. Ele me fez idôneo. Isso traz para cada um de nós um privilégio de poder ser alguém melhor, de melhorar as nossas ações. Porque isso traz para nós um fortalecimento, irmãos. Às vezes nós buscamos nessa vida coisas que possam nos estimular. As pessoas buscam coisas para estimular. Bebida, programas, coisas, sabe? Mas por quê? Porque não consegue vivenciar as promessas de Deus para nós. Não consegue. Então busca subterfúgios, coisas, ações que são passageiras, escravizante, né? Porque às vezes não conseguiram entender a posição que nós temos em Cristo Jesus. Então, ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos fez com condição. Ele me fez eu um pecador, um cara ruim. Se a gente olhar para dentro de cada um de nós, nós vamos perceber o quanto nós somos falhos. O quanto nós temos que melhorar. Se a gente for justo com a gente mesmo, a gente vai perceber. Mas o caminho em direção ao Senhor é que nos enriquece, é que nos liberta. Ele nos tirou da potestade das trevas. Olha só que interessante. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Posição. Esta é a nossa posição em Cristo. Imutável. Ninguém pode tirar. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço. Paulo vai dizer, Jesus vai dizer lá no Evangelho de João. E as minhas ovelhas me conhecem. Eu conheço as minhas ovelhas. Né? Eu sou o bom pastor. Ele está trazendo uma linguagem figurada para a gente entender o cuidado do Senhor. Então, quando eu entendo quem eu sou, as minhas ações tendem a melhorar. É óbvio, vai tender a melhorar. Né? Eu sei quem eu sou. Lá nesse mesmo capítulo, nesse mesmo carta, lá na carta aos Colossenses, no capítulo 1 mesmo, no versículo 27, diz assim: os quais Deus quis, versículo 27 do capítulo 1 de Colossenses, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esperança, eu gosto muito dessa colocação, irmãos. Esperança da glória. Porque aqui nessa vida, aqui é passageiro, não tem jeito. Você acreditando em Deus ou não, sendo fiel ou não, é passageiro. A esperança da glória é que nos motiva, que tem que nos motivar. A esperança da glória que fazia com que esses servos do Senhor continuavam fiel ao Senhor, mesmo sem garantia de vitória nesse mundo, mas certeza que a vitória na eternidade
era segura. Que Jesus ele não nos prometeu uma caminhada tranquila, mas ele nos prometeu uma chegada segura. Ele não nos prometeu uma chegada. O evangelho que propõe que a nossa vida vai melhorar a partir do evangelho, essa não é a promessa do evangelho. A proposta do evangelho não é distribuir bênção. A proposta do evangelho é nos resgatar, é nos salvar. Essa é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é... O evangelho não é uma lista, eu até escrevi esse termo, o evangelho não é uma lista de regra que eu deva seguir. Não é uma lista de regra que eu tenho que seguir, mas é um poder que me transformou de criatura a filho de Deus. O resultado ou a ação do evangelho em mim são vistas não pelas conquistas, mas por aquilo que eu me torno a cada dia. Essa tem que ser a ação visível do evangelho em nós. É a nossa mudança. É a nossa luta para mudar como pessoa. Esse é um desafio, irmão, de cada um de nós. Não é o desafio meu de tentar te vigiar, mas é um desafio seu para... Sabe por quê? Porque você é um filho de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Que nós, tá vendo a primícia? Filho de Deus traz para a gente um privilégio imenso, mas também uma responsabilidade. Essa é a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é trazer para mim um caminho estreito para ser caminhado. A proposta do evangelho não é vitória nesse mundo. Mesmo que a gente conquiste vitórias nesse mundo, né? Mesmo que a gente conquiste, eu creio no milagre do Senhor. Eu acredito no milagre do Senhor e nós não temos como não acreditar, irmãos, que o Senhor nos cura, que Ele nos conduz, que Ele nos protege, que Ele nos abençoa, que Ele nos prospera. Nós cremos nisso. Eu creio nisso. Nós temos que crer nisso, porque isso é lógica da Bíblia. Mas a finalidade do Evangelho não é essa. A finalidade do Evangelho na morte de Cristo é nos resgatar, é pagar o preço da dívida que era contra nós. Né? Paulo vai falar sobre isso nesse mesmo capítulo, lá no capítulo 2, ele vai falar sobre isso. Versículo 13 do capítulo 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cedro que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Está entendendo a nossa posição em Cristo? Por causa disso que Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer assim: em Cristo nós somos mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Sabe como eu entendo isso? Na vida tem pessoas vencedoras. Todos nós aqui temos um nível de vitória na nossa vida. Cada um de vocês está aqui. Tem uma história de superação. De vitórias, né? Cada um de nós. Cada um de nós. Pessoas no mundo têm suas histórias de superação e de vitória. Vencedores. E a gente calcula vencedor naquilo que ele ajuntou, naquilo que ele transformou. Não é mesmo? Um vencedor. Aí você vai ver uma história de um Silvio Santos, né? Um cara vendedor de caneta e um vencedor, né? Um dos homens mais ricos do Brasil. Você vai ver quanta história de superação. Então a gente calcula essa vitória em coisas materiais desse mundo. Mas quando nós olhamos para a vida de pessoas que não tiveram conquistas nesse mundo,
mas conquistaram o céu. São mais que vencedores, irmãos. Pessoas como Estevão, do relato da escola dominical hoje, da semana passada, né? Morreu apedrejado pela fidelidade ao Senhor. Aí você olha assim, poxa, como é como tão fiel morto apedrejado, né? Mas mais que vencedor. Perdeu a vida aqui, mas tinha o céu por esperança. Então, quando nós temos o céu por esperança, a vida, as coisas que acontecem, nós podemos perceber que é o cuidado, que é a direção, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Né? Então, Paulo, ele, com essas expressões aqui, quando ele fala, quando nós estávamos mortos, nos pecados, na ressurreição da vossa carne, ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui ele está tentando trazer para nós uma linguagem onde a gente possa entender. Havia uma cédula de dívida contra nós. Antigamente tinha aquelas, ainda tem, tinha as duplicatazinhas, né? Um dia até assinava, hoje nem tanto, hoje são notas, né? Então tinha aquelas duplicatazinhas que assinava, né? Eu brinco lá na loja que, eu falo às vezes que, lá na loja às vezes tem cliente que paga, né, Natália? O cliente paga, aí esquece de tirar a nota do envelope. Aí que eu penso assim, não, a gente está cobrando a pessoa de novo, né? Então, aqui, eu até falo às vezes que quando a gente esquece, o cliente paga, né? O Jorge que sofre com isso. Às vezes, quando a gente cobra o Jorge 2 vezes. Aí eu falo, até brinco que quando recebe o cliente e não tira a nota do MEI, do envelope, e rasga, aí cobra o cliente de novo. Quando o cliente paga de novo, eu não ligo, eu não fico nem sabendo, sabe? Eu não fico nem sabendo, entendeu, Sônia? Se você pagar 2 vezes lá, eu não fico nem sabendo. Eu só fico sabendo quando você fica brava e liga para mim. Aí eu fico sabendo, né? Jorge, vocês dois são um, né? Então a gente... O Jorge liga bravo, né? Tu tá me cobrando de novo. Rapaz, desculpa aí. É porque esquece, acaba não tirando. Então aqui, olha só o cuidado, olha o cuidado. A cédula que era contra nós, ele tira do meio, não só risca, tira do meio, né, Batista? Que caderninho da quitanda, hein? Rapaz, quanta confusão deve ter dado, não? Será que recebeu? Será que pagou? Não é que caderninho da quitanda, né? Perdeu mais, né? Você deixou ele receber mais do que recebeu dobrado, né? Perde muito, né? Aquele controle do caderninho da quitanda lá, que difícil. Maria Amélia também já teve comércio, Maria Amélia. Que caderninho anotado, né? Esqueci de riscar, né? Esqueci de anotar, né? Perde muito, né? Tá vendo? Então aqui, o que ele faz? Ele tira do meio para não ter mais sombra de dívida. Então não tem mais dívida, irmãos. Nós não temos mais dívida com o Senhor. Por causa disso, nós somos livres para adorá-lo, livre para servi-lo, livre para divulgar essa mensagem. Nós somos livres, irmãos. Por causa disso que a nossa união como igreja não é para eu desfrutar de um conforto, mas é que eu possa transmitir esse conforto a outros. Por causa disso, esse coral reúne para cantar, não é para engrandecer os componentes, mas é para divulgar essa mensagem cantada. Não é para mostrar que nós temos vozes boas, bonitas. O conjunto, quando canta aqui, não é para mostrar para vocês que sabem cantar, mas é para transmitir essa mensagem cantada. Todo movimento que a igreja faz
é para poder nos fortalecer e nos conduzir a uma adoração ao Senhor e ser útil para o reino. Ser útil para o reino. Então nós temos a oportunidade de mudar destino de pessoas. Nós temos a oportunidade. Nós temos a oportunidade de transmitir essa mensagem. Nós somos responsáveis a transmitir essa mensagem, irmãos. Então, reconhecendo a nossa posição, nós podemos ver o grande privilégio que nós temos de transmitir essa mensagem, irmãos. Então, a igreja reunida, ela tem essas finalidades de adorar ao Senhor e de nos ser encorajado a transmitir essa mensagem. Porque cada um de nós aqui não tem nada para oferecer de nós mesmos. O que nós temos para oferecer é aquilo que o Senhor nos concedeu. É aquilo que o Senhor nos concedeu. Então, que a nossa caminhada aqui nos conduza a esse entendimento de que nós estamos aqui de passagem e que nós somos úteis para a obra do Senhor. Nós somos úteis para a obra do Senhor. Que nós não sejamos meros participantes, mas sejamos pessoas envolvidas na obra. Envolvidas na obra. Não sejamos meros participantes, mas que sejamos conhecedor da palavra de Deus. Que sejamos entendidos na palavra de Deus. Né? Que a gente manje tanta coisa. Já percebeu de quantas coisas você conhece? Que a gente manja, que a gente sabe. Quantas coisas. Né? Eu vi uma enquete, uma pessoa perguntava na rua, ela falava o nome de uma pessoa e a pessoa falava quem era, né? Aí falava a pessoa, um personagem bíblico, e falava o nome de uma pessoa comum e secular, né? Os personagens bíblicos quase ninguém sabia. Gideão, quem lembra de Gideão, né? O que você sabe de Gideão? Faz um teste agora para você saber. O que você sabe de Abraão? Bom, mais famoso, né? O que você sabe de Davi? Né? De Pedro, de João, de Estevão? O que você sabe desse pessoal? Eu falo isso aqui, irmãos, que sirva para mim. É só para a gente pensar. Só para a gente pensar. Eu quero que nós façamos uma autorreflexão de nós mesmos. O que eu tenho crescido no conhecimento da palavra de Deus? O que eu tenho crescido? O meu povo está se perdendo, está sendo destruído por falta de conhecimento. Esse é um lamento de Oséias. Oséias lamenta com o povo. Palavras do Senhor. E ele declara: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas nós estamos vivendo um tempo que o conhecimento inútil está muito grande, muito em voga. Mas o conhecimento das coisas da eternidade. Qual a expectativa de cada um de nós? Morar no céu? O que eu sei sobre o céu? Nós estamos aqui, irmãos, numa viagem. Sabia que a vida é uma viagem? A vida é uma viagem. E essa viagem já começou lá no ventre da nossa mãe. E nós estamos passando nessa viagem. Nós estamos indo. Nós estamos indo para algum lugar. Nós estamos indo para algum lugar. Ou não existe nada no final dessa caminhada. Ou existe algo no fim dessa caminhada. Eu quero acreditar. Eu acredito. Você acredita que existe algo. O que eu sei do lugar para onde eu vou? Você já saiu de férias? Já fez um roteiro de férias?
Faz roteiro de férias, você procura saber como é, onde que é, o que tem. Não faz essa programação, né, Luiz? Caminhos, a rota que vai passar. O Elvis, a hora vai sair, né, Elvis? Madrugada, vai sair cedo. Né? Faz a rota, a trajetória, sabe mais ou menos onde é. A gente procura conhecer, né, o lugar que a gente vai, né, Isaac? Vai pro lugar, passa mal, né? Fazer o quê, né? Tem jeito? Estraga o passeio, né? Então você calcula, você visualiza, você pesquisa, né? Então, irmão, nós estamos indo para o céu. O que nós estamos sabendo a respeito do céu? Né? Então, essa pesquisa, a pessoa perguntava assim, ele falava o nome de um personagem bíblico e o nome de uma pessoa secular. Neymar. Eu escrevia tudo Neymar. Aí falava Estevão, nunca ouvi falar. É um personagem bíblico e um personagem... Não estou dizendo que é errado isso não, tá, irmãos? Você pode interagir. Estou dizendo que é errado não. Estou falando que aqui você não deva ter conhecimentos seculares, não. A Bíblia não fala isso. Mas é só para nos fortalecer a nossa mente. Para a gente ter fortalecimento do nosso entendimento. Porque é isso que vai nos fortalecer. Né? Ser úteis na obra, envolvimento. Nós precisamos não ser meros participantes, mas nós temos que envolver na obra do Senhor. Envolvimento. Envolvimento dos movimentos da igreja. Os movimentos que a igreja faz, a finalidade é que o evangelho possa propagar. Para isso os irmãos vão lá em sacramento. Tem lucro nenhum lá no sacramento. Tem lucro, Batista? Financeiro? Lucro nenhum. Nenhum. Só segunda-feira está lá no sacramento. Gasta gasolina, carro, buracada. Você chega lá um dia. Mas o povo está lá, né? Chega lá, está o povo lá, né? Esperando. Né? Esse é um movimento que a igreja faz. Né? E cada movimento que a igreja faz, eu costumo dizer para as pessoas, cada movimento que a igreja faz, toda a igreja é envolvida. Toda a igreja é envolvida, né? Então, se a gente participar desses movimentos, esse movimento vai ser mais atuante, vai ser mais forte. Não é mesmo? Vai ser mais forte. Mais gente para cantar, mais gente para visitar, mais gente para doar, mais dinheiro para comprar cesta básica, mais... São essas coisas. Não é? A igreja não... A igreja somos nós. A pessoa fala, tem pessoas que reclamam, a igreja não fez isso, não fez aquilo. A igreja não fez. Quando você fala isso, eu não fiz. Eu não fui. Cantou mal, né? Eu cantei mal. Devia ter caprichado mais. Né? Veja, muitas pessoas lamentam comigo, a igreja não fez isso, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu tenho que fazer isso. Porque eu sou parte disso. Não é mesmo? Eu sou parte. Cada um de nós é parte disso. Nós somos membros desse corpo. Nós somos parte desse corpo. Né? Paulo, quando ele quer falar sobre isso, ele traz uma linguagem figurada no sentido do corpo e suas partes, não é mesmo? Você pensou um dia de manhã cedo, você levantar e sua perna fala assim, hoje eu não ando. Você se vira. Hoje eu não vou andar. Você acorda de manhã cedo e o braço, hoje eu não vou mexer. Hoje eu tô virado. Não vou mexer hoje. Vou ficar intacto. Porque que Paulo, quando ele fala sobre a igreja, ele traz isso, né? Ele fala de um corpo, né? Dos seus membros, das suas partes, todas funcionando. Por causa disso que todos nós temos um jeito, temos um dom, temos um estilo de vida. Todos nós temos isso, mas é necessário tudo isso para a igreja. Né? Então que nós possamos ser sabendo na nossa posição de filho, de salvo, de responsável de transmitir essa mensagem, nós possamos ser mais atuantes.
Que essa posição que o Senhor nos dá nos traga motivação para continuar firme, trilhando, buscando, aprendendo, orando, participando, independente da vontade. Eu não estou com vontade. Você sabia que muitas coisas na vida nós faz sem vontade? Você sabia? Muitas coisas na vida faz sem vontade. Nem sai para trabalhar, né, Isaac? O Isaac vai ficar ansioso para segunda-feira para encarar aquele monte de aluno. E a segunda-feira que não chega? Fica nada, né, Lu? Tomara que chegue segunda-feira, vem lá para o Brasil trabalhar, né? Fica nada, vai por causa do compromisso sumido. Não é mesmo? Por causa da responsabilidade. Por causa dos compromissos. Nas coisas de Deus, a mesma coisa, irmão. Não pode ficar esperando. Eu vou esperar um mover, um balançar, um entusiasmo. Não vai vir. Não fique esperando que não vai vir. Não vai vir esse entusiasmo, não. O dia que Deus me balançar, eu vou. Não vai fazer nada. Nós temos que... Então, essa visão, sabendo quem eu sou, tem que nos motivar. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. Eu fui transportado, eu fui feito idôneo, eu fui comprado, eu fui resgatado da minha maneira de viver. Então eu preciso não pagar. Não é pagar por isso, mas é se sentir útil. Porque não é o medo da correção de Deus que tem nos motivar no caminho dele. Não é o medo de Deus, mas é o amor de Deus que tem que nos constranger. A Bíblia não diz que se você não fizer, Deus vai te castigar. Se você não doar, Deus vai te castigar. O devorador vai te engolir. Não é isso que a Bíblia fala. Paulo vai falar, o que motivava ele era o amor de Deus que motivava, o amor de Deus que constrangia ele a ser uma pessoa melhor. Então, irmãos, que o amor de Deus possa nos constranger, possa nos impulsionar, possa fazer que nós sejamos pessoas idôneas, aptas, com ações, com atitudes de cristão. Atitude de cristão. Que se nós que estamos caminhando para o céu, não podemos deixar marcas do inferno por onde nós andamos. Nós que estamos indo para o céu, não podemos deixar marca do inferno por onde nós passamos. Que a gente possa ter sempre conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Antes crescei na graça, antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós temos crescido. Nós temos crescido no conhecimento. Nós temos crescido. Então, irmãos, essa palavra dessa noite, eu queria trazer isso para nós. O conforto que a palavra que o Senhor nos traz. E é o privilégio que Ele nos dá de testemunhar o poder que Ele revestiu a cada um de nós para ser as suas testemunhas. Jesus fala com a igreja, vocês serão revestidos de poder para seres minhas testemunhas. O poder que nós somos revestidos, meu irmão, não é para sair vencendo e lutando e declarando vitória. Não, o poder não foi esse. O poder para ser testemunha. Testemunha não condena, testemunha não ataca, testemunha só testemunha. Testemunha tem essa função. E tem outra colocação que vai dizer que nós somos ovelhas. Ovelhas no reino animal.
Quando você vê a ilustração do reino, no reino animal, a ovelha não ataca. Você nunca vai ver uma ovelha rebelando e matando o lobo. Não vai acontecer isso. Nós somos ovelha. Nós somos testemunha, irmãos. Então nós somos revestidos de poder para ser testemunha. E que a gente possa usar esse poder. Então, posição. Só para a gente encerrar. Ele nos deu a posição. Ele me garante esta posição. Ele me garante isso. Só para a gente encerrar, eu queria fazer só esse trecho que eu leio sempre aqui. Capítulo 3, versículo 3 em diante. Ele vai dizer assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. A nossa vida, nós já estamos mortos e a nossa vida está escondida em Cristo. Com Cristo em Deus. E quando Ele se manifestar, nós manifestaremos com Ele em glória. Ele que nos garante, irmãos. Ele que nos faz permanecer nessa posição. Então que Deus nos abençoe e que um futuro breve nós vamos falar também da nossa condição. Essa é a posição. Então lembre-se, se a vida os caminhos, as coisas, os fatos, a idade te entristece, se as pessoas ao seu redor te entristecem, você possa ter essa palavra nessa noite. Quem você é? Filho de Deus, um salvo. Alguém que tem o poder de ser testemunha. Seja útil. Seja útil. Que a nossa vida aqui não seja simplesmente contada pelos anos que nós passamos, mas pela nossa utilidade no reino. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.